Olá, paz do nosso Senhor. Hoje eu quero trazer mais um tema aqui para a gente conversar, mulheres de oração, e hoje é sobre a adoração e louvores. Quando nós estamos louvando ao Senhor, estamos adorando o santo nome dEle, é como se nós convidássemos Ele a estar junto de nós. É como se nós demonstrássemos por meio disso que nos interessa, que nos é importante a presença de Deus na nossa vida. Nós convidamos, como está lá na passagem em Filipenses, que eu sempre trago e digo, né? Nós devemos levar ao conhecimento de Deus todas as nossas súplicas, as orações, as ações de graças, levar ao Senhor, ao conhecimento do Senhor. Nós devemos abrir a porta para que Jesus possa entrar, ceiar conosco e nós ceiarmos com Ele. Veja só, Ele espera a nossa ação. Então, quando nós louvamos, nós o adoramos, é como se nós falássemos: venha, Senhor, és o centro da minha vida. E você vai então render ao Pai todo o seu amor, toda a sua necessidade e dependência dEle, compreende? E então Ele vai cuidando de você. Muitas vezes a gente está desanimado, está cansado, e a gente coloca um louvor e começa a louvar, então esse convite para que Deus venha ficar junto de nós. O Espírito Santo dele comece a trabalhar em nossa vida. Então, enquanto nós estamos rendendo louvores, reconhecendo toda a nossa dependência ao Senhor, reconhecendo a grandeza dele, louvando, adorando o santo nome dele, ele vai operando em nossa vida. E nós reconhecemos a nossa dependência, porque ele vai nos renovando. Porque muitas vezes a gente vai louvar, a gente vai adorar, a gente está triste, a gente está cansado, passando por lutas e provas que exigem muito de nós. Então é como se nós deixássemos tudo isso de lado, e naquele momento de tristeza, naquele momento de angústia, aquele momento de dor, nada daquilo importasse. A gente se coloca ali diante de Deus e começa a louvar, a glorificar o nome dele, começa a adorá-lo. Então é como se nós convidássemos e ele vem, e o teu Santo Espírito começa a trabalhar, nos trazendo paz, renovando a nossa mente, o nosso entendimento. E quantas vezes eu fiz isso, de orar entristecida, aborrecida, e Deus começou a trabalhar na minha vida, trabalhar de uma maneira em que depois que eu passei, terminei, parei de louvar, é como se eu houvesse sido renovada por completo. Aquilo tudo que estava sobre mim, uma outra ótica eu passei a enxergar. E todo aquele sentimento é como se Deus tivesse me limpado. Compreende? Até no momento em que a gente vai louvar a Deus, a gente vai engrandecer o nome dele, a gente vai se entregar, se prostrar ali diante dele, ele cuida de nós. Ele recebe os louvores e a adoração, mas mesmo assim ele olha e fala: filho, você está sofrendo, né? Está difícil. Eu vou te dar força, eu vou te renovar. Então é aquele momento em que você vai se entregar, compreende? E Deus tão maravilhosamente vai cuidar de você. Você ainda vai estar cumprindo uma obrigação nossa, que nós temos que adorar a Deus, nós temos que buscar, nós temos que nos humilhar pelos favores de Deus na nossa vida. Nós não somos merecedores de tantas coisas que Deus nos dá. Mas veja só, quando nós estamos ali louvando, nos humilhando diante dele, adorando, exaltando o nome dele, ele ainda olha para a nossa dor, ele olha por nós e toca na nossa vida. Enquanto nós o adoramos, ele vai cuidando, ele vai nos dando força, vai nos dando entendimento, vai nos limpando, vai nos libertando. O louvor é algo que tem que ser praticado na nossa vida, tem que ser um hábito na nossa vida. A oração, o jejum, porque no meio do louvor, nosso coração vai sendo quebrantado, compreende? E nós passamos a ser, com o coração mais quebrantado, nós conseguimos nos entregar ainda mais em verdade ao Senhor. Veja só o que diz em João, capítulo 4, 23. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então não mais tinha o que separasse o homem de Deus. Jesus veio e ele é o caminho. Então por meio dele nós temos hoje a liberdade
de adorar o Senhor, de adorar Ele em verdade, de buscá-lo, de poder falar, Pai, ajude-me, e poder louvar o nome dEle. Hoje nós podemos glorificar e louvar em nossa casa e também em comunhão com os irmãos, quando nós vamos congregar e adorar todos assim naquela mesma sintonia de buscar do Senhor, engrandecer o nome dEle. Então é tão maravilhoso. Nós temos hoje essa possibilidade, graças ao sacrifício de Jesus, de poder orar em espírito e em verdade, orar em casa, no secreto. Nós podemos buscar a Deus, nós podemos direcionar, nos dirigir a Ele, verbalizar, conversar com Deus na nossa oração. Nós podemos louvá-lo, nós podemos conversar, pedir direcionamento do Espírito Santo de Deus, porque olha só como Deus foi cuidando de nós. Depois do sacrifício de Jesus, que Ele foi glorificado, como eu já falei, veio o Consolador e o Espírito Santo está aqui. Então, quando nós estamos louvando, nós estamos glorificando o nome do Senhor, Ele vai cuidando de nós. Veja só, a todo instante Ele cuida. Compreende? Naquele momento em que nós temos que nos entregar e convidar o Senhor, e que deveria, vamos supor, Deus ficar ali recebendo toda a honra e toda a glória, e nós louvando, nesse momento em que era só nós tínhamos que estar fazendo algo, que é louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle, Ele ainda assim cuida de nós. Compreende o que eu quero falar? Ainda assim, Ele vai sentir que o seu coração está aflito. Ele vai ver que você não está bem. E Ele vai cuidar de você. Você vai estar ali louvando o nome dEle. E Ele vai cuidar de você. Eu me emociono sempre que eu falo isso, porque o amor de Deus nos constrange. Então, no momento em que você está louvando a Deus, você está quebrantando o seu coração e em verdade você vai se entregando ao Pai. Então, faça um hábito na sua vida. Até como eu disse no outro tema, manter o seu coração purificado. A partir do momento em que você está limpando o seu coração, você está buscando de Deus na sua vida, buscando do Espírito Santo para que Ele te conduza, Ele converse contigo, Ele vai te mostrando o que você deve fazer, e você está com o seu coração ali sendo limpo. Você tem que vigiar o que você vai fazer, o que você vai escutar, o que você vai ver, porque nós somos influenciáveis por tudo aquilo que nós vemos, escutamos, né? Nós somos alimentados por isso. Então, veja só o que você está alimentando o teu coração. Muitas vezes, você vai estar ouvindo coisas, músicas que, pelo contrário, em vez de te aproximar de Deus, buscar esse quebrantamento no seu coração, vai estar fortalecendo a sua carne, os desejos da carne, a inclinação da carne por engano. Então, é algo importante até para você alimentar o teu espírito, alimentar a tua alma, fortalecer o teu espírito, deixar ele fortalecido no Senhor. Você está louvando o tempo todo. Faça um teste. Quando você escuta uma música qualquer, mundana, quais são as coisas que te despertam? Faça esse teste. Escute uma música tocada, assim, essas músicas seculares aí. O que essa música vai te despertar? Faça esse exercício. E quando você escutar um louvor, o que isso desperta em você? E qual desses dois sentimentos que vão despertar você acha que enriquece a tua vida, fortalece o teu espírito, te aproxima de Deus e que é algo verdadeiramente enriquecedor espiritualmente? Qual dos dois? O que cada um despertou? Eu trabalho muito isso porque eu sinto muito trabalhar de uma coisa ou outra, porque a gente não tem como não ouvir nada, né? A gente vai ouvir um rádio no carro, quando você vai numa loja tem as músicas, mas o que aquilo vai despertando em você? Faça esse teste e perceba compreende, o que você vai alimentar o teu coração, a tua alma, o que você vai nutri-la. Tem que ter esse discernimento, e vai ser por meio do louvor e da adoração que você vai conseguir convidar ainda mais o Senhor para dentro da tua casa, para junto de você, para o Espírito Santo de Deus reconhecer em você um templo de morada, para que Ele possa agir através de você, em você e através de você. Então, faça um hábito, o louvor e a adoração a Deus. O louvor e a adoração nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, em todos os momentos da nossa vida, nós temos que render louvor ao Senhor, nós temos que glorificar o nome dEle.
Mas compreenda que à medida que você vai louvando, você vai glorificando o Senhor, o que é para ser para Deus acaba sendo para nós, porque Ele vai cuidando de nós, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai conversando conosco, compreende? Deus é maravilhoso.